Quando a gente fala em mandala, talvez a primeira imagem que vem à sua cabeça seja de um desenho circular, cheio de formas, cheio de cores e cheio de simetria. E talvez você tenha visto mandalas já em quadros, em livros de colorir, em tatuagens, em templos e objetos de decoração. Mas existe uma história muito mais profunda por trás das mandalas. E talvez seja justamente por isso que, mesmo sem saber exatamente o que uma mandala significa, muitas pessoas que se conectam com as mandalas sentem alguma coisa quando elas olham, quando elas têm um contato visual com uma mandala. E hoje eu quero conversar com vocês sobre isso, para que a gente possa compreender não só sobre o significado da palavra mandala em si, mas sobre por que esses círculos se tornaram símbolos tão importantes. O que existe nesse movimento entre o centro e a expansão de uma mandala e o que pode acontecer quando nós não só observamos uma mandala, mas quando a gente se propõe a criar uma mandala. Porque para mim, uma mandala nunca foi apenas um desenho bonito. E para entender o porquê, a gente precisa voltar um pouquinho para as raízes, para as origens desse círculo sagrado. Mas antes de qualquer coisa, o que significa a palavra mandala? A palavra mandala, ela vem do sânscrito e significa círculo, ou como eu prefiro dizer, círculo sagrado. As mandalas, elas tiveram ali a sua origem e se desenvolveram bastante lá no Oriente, principalmente no hinduísmo, no budismo, nessas religiões do Oriente. E é justamente por isso que a gente encontra sempre essa proximidade das mandalas com a meditação, com a espiritualidade e também diferentes tradições ligadas ao universo do yoga. A gente sempre encontra as mandalas ali muito presentes. E acho importante trazer aqui para vocês que a mandala, por mais que o significado seja círculo, ela não é simplesmente um círculo ali, uma coisa redonda. Quando a gente olha para as mandalas, a gente pode encontrar estruturas muito complexas. Então existem círculos, pode existir quadrados, portais, direções, divindades, símbolos, cores e diversas camadas, mas o que sempre existe em todas, independente de qual mandala for, é o centro. Tudo sempre vai começar pelo centro da mandala. Então sempre existirá um ponto central e a partir dele toda uma estrutura começa a se desenvolver, a florescer dentro do processo criativo de uma mandala. Então, por exemplo, toda vez que eu começo uma mandala, existe sempre esse mesmo movimento. Existe primeiro um ponto, um centro, e sempre existe naquele ponto um potencial energético. E antes de existir uma mandala inteira, existe apenas aquele potencial energético. E a partir dele, uma forma surge, depois outra, uma camada, um símbolo, depois outra camada. E daquele ponto, a energia e as formas, elas vão se expandindo e formando aquela mandala. E eu vejo que a gente pode relacionar esse processo com o nosso próprio processo de vida mesmo. Nós também sempre começamos de algum lugar e vamos expandindo. As experiências vão acontecendo, as camadas dentro de nós vão sendo construídas, partes vão sendo integradas, a nossa história vai tomando forma. Por isso eu gosto muito de pensar simbolicamente que nós também somos uma mandala ali em constante movimento, em constante construção. A gente pode super conectar o nosso processo de criação de uma mandala ao próprio processo da nossa experiência humana. E é por isso que a mandala pode ser uma ótima ferramenta de autoconhecimento, de conexão com a nossa essência e de construção e integração dessa nossa jornada interior. E uma curiosidade é que, por exemplo, eu trouxe que as mandalas elas estão ligadas ao yoga, ao budismo, à Índia, mas elas também foram encontradas em pinturas rupestres. Então, os índios navarros, eles usavam as mandalas para rituais espirituais. Os maias e os incas usavam as mandalas nos calendários dele, então a gente vê que cada tribo e cada sociedade usava a mandala de uma forma. E é por isso que eu acredito que as mandalas elas são parte ali de um todo no nosso universo e elas podem existir nas nossas vidas de acordo com as nossas crenças. Porque no caso eu trouxe aqui alguns exemplos de religiosos, mais espirituais, mas nós somos livres para sentir e usufruir das mandalas do jeito que a gente quiser, seja através de uma linha mais espiritual,
espiritual, mais religiosa, ou também como uma decoração, como uma forma de expressão artística ou como uma forma de meditação e conexão com o nosso interior. Mas a reflexão que fica é: por que seres humanos, em diferentes milênios, em diferentes lugares, recorreram tantas vezes às mandalas para representar a ordem, para representar os ciclos ou para representar algo sagrado, algo espiritual? Porque de fato as mandalas carregam esse potencial energético que consequentemente traz essa sensação de ordem, essa sensação de harmonia, e é por isso que nós devemos e podemos aí usufruir delas, trazer as mandalas para as nossas vidas. Fora que, gente, quando a gente começa a olhar para as mandalas, a entrar no universo das mandalas, vocês começam a prestar atenção e ver que a gente encontra mandalas na natureza e em tudo. Então, se você olha para a natureza, uma flor, uma árvore, uma planta, frutas que a gente corta, a gente vê ali, encontra mandalas, teias, olhos, as ondas que se formam na água, as mandalas estão presentes em tudo, sempre nos lembrando visualmente e energeticamente desse movimento de centro, de repetição, de ordem e de expansão e, consequentemente, trazem essa sensação interna de harmonia. E quando a gente para olhar, por exemplo, para o ato da criação de uma mandala em si, a gente vê que essa criação pode nos permitir expressar conteúdos que nem sempre a gente consegue organizar imediatamente através do nosso racional, através da fala. Às vezes você não sabe explicar exatamente o que você está sentindo, mas você consegue escolher uma cor, você consegue fazer uma forma, você consegue criar uma imagem, dar forma a alguma coisa, e só depois você começa a compreender aquele conteúdo interno, né, que está ali rodando dentro de você. Além do que existe uma relação importante entre as mandalas e a psicologia, especialmente a partir do trabalho de Jung, né? Jung observou e produziu imagens mandálicas e relacionou esse tipo de organização simbólica a processos de integração psíquica e da nossa totalidade, mas esse é um assunto mais profundo, a gente pode deixar para um outro vídeo. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é que a criação de uma mandala, ela nos permite dar forma àquilo que a gente ainda não conseguiu colocar em palavras, não conseguiu se permitir expressar, né, através da fala. E talvez seja por isso que criar possa ser uma experiência tão profunda de autoconhecimento e para a gente dar passagem mesmo ao que está ali dentro de nós. Além de que criar uma mandala é um processo que faz você se conectar com a sua criança interior, com emoções, sensações reprimidas da sua criança e também dessa parte criativa e espontânea que habita dentro de você. E é por isso que, na minha experiência, as mandalas elas sempre estiveram muito relacionadas à transformação, a um processo de transformação. Elas podem ser criadas de uma forma mais racional, elas podem ser criadas de uma forma mais intuitiva, elas podem fazer parte de uma prática espiritual, mas elas também podem simplesmente fazer parte de uma prática mais artística, né? Onde ela carrega ali símbolos conhecidos ou ela carrega coisas que o significado existe só para você, e eu acho que é bonito a gente preservar mesmo e olhar para essa liberdade. Você pode desde estudar profundamente a história das mandalas, ou você também pode somente construir a sua própria relação e vínculo com as mandalas. Que eu vejo que é isso, né? Essa geometria sagrada, ela também ganha vida na relação que a gente constrói com ela. Não só através de uma criação, se você está criando uma mandala, mas também através desse contato visual, desse contato energético com uma mandala também. E é por isso que eu não consigo enxergar as mandalas que eu crio simplesmente como um objeto decorativo. Porque quando eu começo uma mandala, sempre existe uma intenção. Às vezes ela vai nascer para alguém específico, às vezes ela nasce primeiro e eu ainda não sei quem será a dona ou dono dela, quem vai encontrar essa mandala, mas sempre existe uma energia que guia aquela criação. Existe uma história, existe um significado, existe um potencial energético. E é por isso que dentro do Almai eu gosto de chamar as mandalas como amuletos de reconexão.
porque eu acredito profundamente no poder energético que uma mandala tem e os benefícios que elas podem gerar nas nossas vidas e no nosso ambiente. E também porque eu acredito profundamente no poder que essa geometria sagrada tem de nos lembrar daquilo que importa. Nós fazemos isso o tempo inteiro. Pode ver. A gente tem uma fotografia, uma aliança, um objeto que pertenceu a alguém. O objeto, ele existe materialmente, mas aquilo que a gente sente diante dele ultrapassa a matéria, porque existe uma história, um significado, um vínculo, e eu vejo uma mandala exatamente da mesma forma. Ela pode representar uma intenção, uma fase da sua vida, um momento de transformação, uma energia que você quer cultivar mais na sua vida, algo que você não quer esquecer sobre você. Por isso, quando alguém encomenda um All-My comigo, eu não quero saber simplesmente, qual cor que você gosta. Eu quero entender o que você está vivendo nesse momento da sua vida, o que você quer que essa mandala represente para você, para o seu ambiente. Quais são as energias que você quer cultivar através dessa mandala? O que você quer lembrar quando você olha para essa mandala? Então, aquele círculo sagrado passa a ter um potencial energético e passa a ganhar uma história. E é por isso que as mandalas, elas despertam energeticamente essa harmonia mesmo dentro de nós. Existe algo muito potente na imagem de um centro, de um potencial energético e tudo aquilo que nasce ao redor dele. E eu vejo que esse é um dos diversos motivos que eu voltei para as mandalas depois de tantos anos. Porque no fundo, as mandalas elas sempre me convidaram para esse mesmo movimento, voltar para mim, voltar para o meu centro. No meio de tanto ruído, né, que a gente tem hoje em dia, no meio de tanta informação, de tanta expectativa, de tanta cobrança, de tantas coisas tentando nos dizer quem que a gente precisa ser, onde que está o nosso centro? O que é essencial para nós? O que eu não quero esquecer sobre mim? E para mim, uma mandala é justamente isso, né? Um círculo sagrado que nos convida a lembrar do nosso centro, a voltar para nós, a lembrar quem nós somos. E para mim, criar mandalas é transformar essa lembrança em algo que pode ser visto, que pode ser tocado e pode ser levado para dentro da vida daquela pessoa, né? Como um lembrete mesmo da essência dela. Então, minha gente, me contem, você já teve o contato com uma mandala? Você tem uma mandala na sua casa? Você já criou uma mandala? Qual que é a sua relação com as mandalas? Me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber e te conhecer. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!